Os céus e o firmamento declaram que tu és e que sempre serás a minha vida em todo o tempo. Declaro que fizestes ainda mais. Todos os povos louvem ao Senhor. Todos os povos. Repete comigo. Aleluia, ao Senhor, nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia, ao Senhor, nosso Deus todo-poderoso, todo-poderoso. Aleluia. Os céus e o firmamento declaram que tu és esse sempre serás a minha vida em todo o tempo. Declaro que Pai do Senhor, irmãos. Eu queria pedir para vocês abrirem o livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Amém? E entrando Jesus no Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão
assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Maravilhoso Deus Pai, aqui, meu Pai, estão os teus filhos, meu Pai, louvando ao teu nome esta noite, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor abençoe cada filho teu que aqui está, meu Pai. Que o Senhor traga para cá os teus filhos que não puderam vir, meu Pai. Que o Senhor esteja com eles, meu Pai. E assim. Amém. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre
quanto é digno de ser exaltado. Talvez você pense assim, que não tenha objetivo a sua vida. Você já pensou, talvez, por que eu nasci? Você nasceu para adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho um propósito na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que o Senhor é soberano, que Ele é poderoso, que Ele conhece a nossa vida, que Ele pode mudar a nossa história. Que assim como os anjos adoram a Ele todos os dias, que Ele é santo, que Ele é poderoso, nós devemos entender
tá? É uma passagem bastante conhecida, que se encontra em Malaquias 3:7. Vamos ler 2 versículos. Malaquias 3:7, tá? Se você puder abrir a Bíblia para acompanhar a leitura, vai ser bom, tá? Tem também na televisão. Vamos fazer a leitura. Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Esse versículo é interessante, que antes de ele ordenar no 10, no versículo 10, ele pede para o povo que você chegue a mim e eu chegarei a vós. Aqui é interessante, antes de eu entregar a minha oferta e o meu dízimo, eu entrego o quê? O meu coração para Deus. Eu se achego a Ele. Porque quando eu se achego a Deus, aí fica fácil de obedecer Ele. Aí fica fácil de cumprir o versículo 10, que diz bem assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Ou seja, no versículo 10 inicia o que? Trazer. Ele está dando o quê? Uma ordem. Isso você consegue obedecer essa ordem quando você se achega a Deus. E aqui também a gente vê o que é o dízimo. Em si, pela palavra, é a 10ª parte de 100%, ou seja, 10% daquilo que eu ganho. Isso é o dízimo. E qual a função do dízimo? Está aqui. O dízimo é o meio pelo qual Deus usa para sustentar a sua igreja na terra. Essa é a função do dízimo. O texto fala o quê? Para que haja mantimento em minha casa. Então a função do dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. E além disso também temos a oferta. Claro, como lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, fala que a gente deve dar o quê? A oferta 9:7. Que a gente deve dar com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E dar com alegria tem essa palavra maravilhosa, tá? A gente tem outra palavra também, felicidade, só que é diferente. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. A alegria é mais bonita, porque é um sentimento que é independente da circunstância. Você pode estar passando por altos e baixos, ou mata calmo, ou está agitado, mas você está com alegria, ou seja, você está com uma paz. Então, eu oferto ao Senhor, eu dízimo ao Senhor, independente da minha situação. Ok? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por essa noite, Senhor, por nos trazer a tua casa, Senhor, para louvarmos e glorificarmos ao teu nome, Senhor Jesus. Também, Senhor, aceita todos os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Meu Deus, janela, Senhor dos céus. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, a tua casa, Senhor. E aquilo que ainda não tem este compromisso contigo, Pai, que ele venha a ter, Senhor. Que a tua graça seja revelada para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu vou pedir para ele gravar. Pai, Senhor, jovens, conforme forem apertando, fiquem de pé, por favor. Vamos adorar ao Senhor. Se rasgar o céu, mais um. Ele dá para gravar para meu bebê direito, fica bem aqui na frente. Se ele quiser, os dedos feitos de novo. Dá na tua cara, né? Eita, meu. Fogo nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Dá pra geração pare. Mostra esta geração. Dá o pix da geração pare. Teus Ah, isso. prodígios. Aí fala pra ela que é da oferta.
mim. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Com vocês o programa Vem Crente Vem, e eu chamo o apresentador mais lindo, Hudson Johnson. Dos braços do Pai. É exatamente isso que nós vamos falar no testemunho de hoje. E aí, Eduardo, quem vem pra cá hoje? Quem vem pra cá hoje é o menino, é o astro, é o mais lindo, Cristiano Ronaldo. Ah, não. É o Cristiano. Glória a Deus. E aí, Padre seu? Como está? É? Bem, assim como o filho pródigo teve um caminho de volta, você lembra em que fase da vida começou a frequentar a casa do Pai? Eu acho que a minha caminhada com Cristo começou quando eu tinha de 2 a 3 anos de idade, quando a tia da minha mãe convidou ela para a igreja que ela fazia na casa dos filhos. E quais foram as idades que você frequentou? Porque você disse que teve 2 momentos, né? Sim, foi de 2 a 3 anos, que eu acabei de falar. Foi quando eu tinha de 9 a 10, eu comecei a frequentar no Canaã. De 11 a 12, quando eu comecei a frequentar a Universal. E nos tempos atuais, desse ano, agora eu estou aqui. Eu trabalho bem. Aí você já vai lá falar. Em Lucas 15, versículo 12 e 13, diz assim: diz que o filho pródigo disse assim: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e depois partiu para uma terra distante. E você, já se distanciou da casa do Pai? Sim. Na parte que eu falei, quando eu tinha de 2 a 3 anos, eu me desviei pela separação dos meus pais. Eu voltei quando eu tinha de 9 a 10 anos. Eu me desviei no Canaã pelo fato de do meu padrasto e da minha mãe pararem de se desviarem. E na Universal eu não me encaixava lá. Aí eu parei. Ainda em Lucas, capítulo 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E você, como foi a sua volta à casa do Pai? A minha volta para a casa do pai ocorreu um acidente, uma coisa que impactou muito a vida da minha família. Foi o acidente de moto que aconteceu com meu tio. O nome dele é Natanael. E tudo começou na madrugada de um domingo. Ele mentiu para a mãe dele e para a namorada dele, dizendo que ele ia dormir. Mas ele saiu com os amigos da academia dele. E quando ele estava voltando para casa, ele estava muito bêbado e ele foi de moto. E ele acabou dormindo na moto e ele caiu. E quando na segunda-feira, umas 6 horas da tarde, minha mãe soube que ele tinha sofrido um acidente. Ela foi lá pro João Lúcio, e ela foi revisando com a minha avó porque não tinha mais ninguém. E meu tio, meu padrasto, o irmão dele, ficou muito triste por ter acontecido isso com o irmão dele. E ele falou que a gente ia começar a frequentar essa igreja pelo fato dela ser da prima dele. E aí, vocês vieram para cá.
estão até hoje. Por último, Lucas capítulo 15, versículo 20, diz assim: E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Na minha opinião, esse foi o maior feito do pai na vida do seu filho pródigo. E na sua vida? Qual foi o maior feito de Deus na sua vida? O maior feito de Deus foi a bênção que Ele deu para mim e para minha família, que foi uma oportunidade de emprego para minha mãe lá em Curitiba. Na minha opinião, eu não queria ir pelo fato de eu abandonar os meus amigos e os laços que eu tenho aqui. Mas pela minha felicidade, lá eu vou ganhar muitas coisas. E a felicidade da minha mãe é tudo que eu quero. Então, acho que essa bênção que Ele deu para mim e para minha família é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E aí, qual é a mensagem que você traz para aquele jovem que está assim como filho pródigo, que saiu da casa do pai? E aí você está contando um testemunho que você voltou para os braços do pai. Quero que você traga assim, uma palavra para aquela pessoa que está aqui, mas está distante do pai. Eu acho que a mensagem que eu quero passar é que, se você está distante do pai, peço que você crie um laço de intimidade com o pai, pois ele é o único ser que pode nos consolar nos momentos difíceis, que pode nos dar as coisas que nós queremos, se nós estivermos perto. E eu acho que é só isso. E assim a gente finaliza, né? Com a mesma pergunta que eu comecei a falar: quanto tempo faz que você saiu dos braços do pai? Então é isso, a paz do Senhor. Feche os olhos, se conecte ao Senhor, você que se encontra como filho pródigo. Feche os olhos, se conecte com o Senhor, esqueça o amigo do lado. Ele também vai se conectar com o Senhor, então se conecte com Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa sua glória por nós, em amor se entregou. És o Cristo, Filho de Deus. Pelo seu sangue, uma nova vida no céu, sua dor nos redimiu. És o Cristo, Filho
que venhamos ser jovens posicionados em Ti, alicerçados em Ti, que é a rocha, Senhor. Jesus, nós queremos sentir a Tua presença. Jovens sensíveis, jovens com o coração voltado para Ti, Jesus. Que a nossa prioridade, Senhor, esteja, Senhor, estar na Tua presença. Que a nossa prioridade seja ouvir a Tua voz. Que a nossa prioridade, Jesus, seja sentir o Teu toque, Senhor. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Mas nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos mergulhar no Teu rio, Senhor. Que Ele lhe mostrará o caminho, que Ele guiará a sua vida, que Ele lhe mostrará a melhor direção, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que o Senhor tem plano e propósito para cada um de nós, mas nós precisamos estar na posição certa, nós precisamos estar diante dEle, rendidos aos pés dEle, para que nós possamos ouvir a sua voz, para que nós venhamos ser direcionados por Ele. Talvez as aflições desse mundo tenham te tirado da presença dEle, mas que nessa noite você saia renovado, uma nova aliança, entendendo que sem Ele na nossa vida nós não somos nada, e sem a presença dEle na nossa vida nós não somos nada. Jesus, declare nessa noite que há poder no nome de Jesus. Ele pode mudar a minha e a tua história. Ele tem poder para transformar, para libertar. Aleluia. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre o trono. Teu santo nome.
Jesus, neste momento nós te apresentamos o teu filho Natan, que irá ministrar, Senhor. Ele será canal de bênçãos em nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor. Que ele possa falar aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nós precisamos. Usa o teu filho, Senhor, que ele seja canal de bênção em nossas vidas. E que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir a tua voz nesta noite. Não perca a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Fique atento à palavra, porque uma palavra, basta uma palavra para mudar uma história. Uma palavra pode mudar vidas. Então, fique atento na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, Senhor, a todos. Pai do Senhor. Desejo uma boa noite. Foi bom estar neste lugar, à frente de algo tão importante, que é a palavra do Senhor. Algo tão sério que justamente como ele falou, basta uma palavra para que nossas escolhas, nosso caráter, para que tudo na nossa vida possa mudar. E ainda há pouco, na verdade agora, nós acabamos de cantar a poder do nome de Jesus. Mas da onde vem toda essa autoridade do nome de Jesus? Da onde vem todo esse poder do nome de Jesus? E isso nós podemos enxergar no livro de João, capítulo 1, verso 1, muito conhecido pelos irmãos. Obrigado pela honra. Eu fiquei sobre o copo d'água do culto, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a cumpriram. Queridos, então vemos desde o início, desde o momento da criação, desde o momento do start, na qual Jesus já existia. Vai achar bem? Então, Jesus já existia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam presentes, né? E assim nos apresenta Jesus, a palavra de vida eterna, a verdade, o caminho, e justamente a luz para as nossas vidas. E podemos enxergar, na verdade, desde o momento que o homem, ele pecou, desobedeceu ao Senhor, nós temos um vislumbre de um plano divino, o plano perfeito, o plano de Deus para toda a humanidade. A partir do momento que o homem pecou, nós vemos a decadência da humanidade, tanto em tempos de vidas como a maldade humana. Nós podemos enxergar no princípio que os homens viviam muito mais, 900, 800 anos e tudo mais, mas isso foi decaindo justamente por conta do pecado. E o que mais também afligiu ao homem foi a maldade. Cada vez mais a maldade ia crescendo, cada vez mais a maldade vem crescendo no nosso coração. Mas Deus estabeleceu um plano muito bem definido. E olha, um plano perfeito desse, com alguém maravilhoso, com alguém perfeito. E justamente Isaías, ele profetiza sobre esse alguém que viria para libertar o povo. E quando abrimos no livro de Mateus, nós vemos a história de um pequeno menino que nos nasceu, não é mesmo? Lá em Belém, do Pará. Belém, não, perdão, lá em Israel. E assim, esse menino, ele cresceu e aos 30 anos de idade iniciou
o seu ministério. E durante 3 anos foi fazendo milagres, transformou água em vinho, curou paralíticos, curou pessoas, ressuscitou mortos. E nós vemos toda a jornada de Jesus até a cruz. E assim, quando ele diz que está consumado, é o momento em que nós temos o livre acesso ao Pai. E assim, já nos mostra um vislumbre desse nome maravilhoso, desse nome magnífico. Em Filipenses capítulo 2, vamos lá? Olha que legal. Vamos lá? Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 5, tá? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança de homens, aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, nesse momento, nós entendemos o quão maravilhoso é o nome de Cristo e o quão poderoso Ele é. Pois se não fosse por Cristo, se não fosse pelo que Ele se entregou, se humilhou por nós não estaríamos. Na verdade, nós estaríamos pagando pelo nosso pecado uma dívida eterna que nunca pagaríamos. Então, entramos lá na verdade, voltando um pouquinho, nós abrimos beleza. Marcos capítulo 16. Versículo 17. Esse é um momento muito crucial, antes de já um dos últimos momentos que Jesus se encontrava com os discípulos, e ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E assim, voltando um pouco, vamos entrar lá em Ezequiel, irmão, por favor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 15. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair. Na verdade, como já estamos todos reunidos aqui prestando bastante atenção, eu peço que vocês me ajudem, né, nessa leitura. Então, a gente vai iniciar o texto até determinado momento, peço que vocês me ajudem, amém? Amém. Então, veio sobre mim o Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então, aqui nós vemos, antes mesmo do Espírito do Senhor, antes do Espírito Santo tomar o nome de Espírito Santo, nós vemos o Espírito do Senhor justamente falando com Ezequiel, na qual o levou em espírito até o vale de ossos secos. E nós vemos que Deus ordena para que Ezequiel profetize sobre esse vale. E mais à frente ele vai contando sobre os ossos se movimentando no chão. Ele vai contando sobre os tendões que vão crescendo ali.
profetiza e os tendões, as peles começam a crescer e assim se forma um grande exército. Se forma um grande exército vasto, grande. E assim, um pouquinho mais à frente, Shael naquele momento, só para dar um contexto histórico, Shael naquele momento se encontrava em um momento de escravidão, né, debaixo da Babilônia. E assim, o povo ele se encontrava sem esperança. O povo se encontrava cativo, sem nenhum tipo de esperança. E ele compara esses ossos secos ao povo de Israel, que se encontravam mortos, que se encontravam sem algum tipo de esperança. Mas até o momento em que o Espírito do Senhor pede para que Ezequiel profetize, e esses corpos começam a criar vidas, e é justamente isso que o Senhor, anos mais tarde, fez com Israel, os libertou. E justamente pensamos, lendo este capítulo, esta parte de Ezequiel, e pensando lá em Marcos 16, que os sinais nos acompanhariam, será que de fato nós temos essa autoridade? Será que de fato nós, se nós orarmos, algo irá acontecer? Será que se nós orarmos, os sinais, as maravilhas que a Bíblia nos promete, as curas que ela nos promete, será que hão de acontecer? E digo com toda a autoridade, meu Deus, que autoridade eu tenho? Nenhuma. Digo com toda a convicção, agora sim a palavra certa, com toda a convicção de que sim, perante o nome do Senhor há poder. Basta apenas uma palavra para que mortos ressuscitem. Basta apenas uma palavra para que haja vida novamente. E nós podemos ver também isso não somente com Jesus, né? Nós sabemos que não foi só ele que fez milagres. Pedro, em Atos 3, ele nos apresenta lá que eu não tenho nem ouro, nem prata para te entregar. Ele estava dizendo isso ao mendigo, mas o que eu tenho, eu te dou. E justamente ele cura e declara em nome de Jesus, levante-se e ande. Então nós vemos o que o poder do nome de Jesus tem, a autoridade que o nome de Jesus ele tem, que é algo maravilhoso, algo grandioso. E justamente o nome de Jesus é tão grande que foi elevado e está acima de todo nome, e chegará um dia em que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará ao nome de Cristo. Amém? Nós temos isso, nós temos essa esperança. Ok, mas depois de tudo isso, o que nós podemos chegar? Depois de tudo isso, onde eu quero chegar com isso? Querido, eu quero te dizer nessa noite que não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade, não importa a situação ou uma doença que você está, mas saiba que Jesus, ele tem o poder para te libertar, tem o poder para te transformar, tem o poder para mudar toda a situação. E basta nós somente clamarmos a Ele, pedirmos a Ele, e justamente Ele nos dará. Assim como Ele também diz nos últimos encontros em João 16, não precisa abrir, João 16, 17, Ele nos diz que em meu nome ainda nada pedis, se não me engano, mas se pedis em meu nome há de receber. Então já tiramos daí também a autoridade que Ele deixou para nossas vidas, para que justamente orássemos pelos enfermos, para que justamente buscássemos e fôssemos atrás dessas maravilhas, fôssemos atrás dos sinais que nos seguiriam. Então hoje nós podemos utilizar o nome de Cristo
para mudar a situação que nós encontramos. Podemos utilizar o nome de Cristo para mudar a situação que a nossa família se encontra. Pois o nome de Cristo há toda a autoridade. E assim, já perto de finalizar, eu quero dizer, basta apenas uma palavra para que tudo mude. E essa palavra que deve estar em nossas bocas, na verdade, este nome que deve estar em nossas bocas é Jesus, pois Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é a pedra angular, Ele é Jeová Jireh, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, glorioso e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. E eu meditando nessa palavra basta uma palavra, uma coisa que nós temos que frisar também é o poder de uma palavra. Qual é a palavra que tem saído da minha e da sua boca? Porque nós sabemos que a palavra ela tem poder de vida ou de morte. Com uma palavra você pode trazer alguém à vida e com uma palavra você pode levar alguém à morte. Eu estou falando de morte espiritual. Com uma palavra você pode jogar uma pessoa no mundo e tirar aquela pessoa da presença do Senhor. Então, qual é a palavra que tem saído da minha e da sua boca? Porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela tem poder para transformar, para libertar. Mas nós sabemos que a nossa palavra também há poder. O que tem saído da minha boca? Tem saído palavras de bênção? Eu tenho abençoado meu irmão? Ou tem saído da minha boca palavras de maldição? Porque quando nós seguimos a Jesus, quando verdadeiramente nós somos servos do Senhor, discípulos do Senhor, nós praticamos aquilo que Ele praticava. E da boca do Senhor não saía palavras de maldição. Ele acolhia a todos, Ele ajudava a todos. Então, o que tem saído da minha boca? Fique de pé nesse momento. O que tem saído da minha e da sua boca? Porque eu meditando nessa palavra, basta uma palavra, quando Lázaro estava morto, já há 4 dias ali no sepulcro, aos olhos humanos, não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, Lázaro não poderia retornar à vida. Aos olhos humanos, a história de Lázaro já tinha acabado. Talvez aos teus olhos, a tua história não vai ter um final tão agradável. Talvez aos teus olhos, a tua situação não seja uma situação agradável. Mas assim como a situação de Lázaro, Lázaro já estava morto, já cheirava mal. Mas Jesus disse para ele: Lázaro, vem para fora. Talvez o Senhor está dizendo para você, jovem, hoje: se posicione. Se posicione, porque você vai ver o agir de Deus na sua vida. Às vezes o Senhor quer o posicionamento nosso, a disponibilidade do nosso coração para agir. Mas nós precisamos ouvir e tomar uma decisão. Porque nós sabemos que o Senhor Ele quer salvar a todos. Ele não quer que nenhum se perca. E como nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós cremos, nós aceitamos, nós recebemos e nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Todos aqui já são filhos de Deus? Ou ainda tem alguém distante do caminho do Senhor e queira aceitar a Jesus neste momento? Se tem alguém, essa é a oportunidade. Enquanto nós vamos cantar, adore o Senhor, renda ao Senhor o seu melhor louvor. Aleluia, porque Ele morreu por mim e por você. Aleluia.
Senhor, assim